Olá, você que está aqui com a gente no Alcateia Cast, um programa da Alcateia Política pela Ligue TV. Eu estou aqui de Belo Horizonte falando com vocês. Nilson Rashizumi, lá em São Paulo, também com a gente. Nilson, o que nós temos de bom hoje no Alcateia Cast? Olá, João Henrique, olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós temos aqui o Doni Vieira, vai falar diretamente do Paraná conosco a respeito dessa experiência que foi sair de São Paulo e defender o Estado do Paraná com várias contas políticas e administrações públicas. Daqui a pouquinho a gente também já vai falar com o Christian Jauch, rapidinho no nosso Eleições 2024. É isso então, Nilson. Eleições 2024. Solta a vinheta. Eleições 2024. Estamos de volta com o quadro Eleições 2024 no Alcateia Cast. Comigo, Nilson Rashizumi, de São Paulo, e Christian Jauch, diretamente de Santos, no estado de São Paulo também. Eu aqui, na BH, nas Minas Gerais. Nilson, conversa café com leite essa aqui, vai ter assunto de eleição hoje. Bom, para variar no café com leite, hoje a gente vai ter que falar de planejamento, né? Porque, afinal de contas, tem muita gente que ainda faz muito suspense, ou tem até aquele que não valoriza o planejamento, que é uma etapa elementar e fundamental para o desenvolvimento de uma campanha bem-sucedida e bem executada. Para isso, eu já vou provocar o Christian Jauch aqui, né? Porque eu sei que em relação ao dia a dia, na conexão com os nossos clientes, na conexão com os entes políticos, ainda existe uma aura de uma certa incerteza a respeito do planejamento. Você quer falar um pouco sobre isso, Christian, por favor? Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui na Alcateia Cast para falar de eleições 2024 e hoje é um tema muito importante, né? Planejamento. Nilson, abordando aí esse início de discussão sobre planejamento, né? Ele é uma etapa seguinte, complementar e importantíssima, né? Daquela primeira do último programa que a gente discutiu, né? Que era o diagnóstico. E no planejamento, acho que é importante um primeiro passo saber que nós estamos falando aqui de planejamento eleitoral, né? Porque nós temos o planejamento de mandato, né? São dois planejamentos importantes, mas tem pequenas mudanças entre um e outro, né? Enquanto o outro ele vai ter o período todo do mandato para construir a reputação, o eleitoral, o foco dele é construir a reputação dele pro voto, né? Então, esse eu acho que é um grande ponto que a gente já tem que começar a discutir e falar. Dentro do planejamento, nós temos diversas etapas, né? Uma delas é aproveitar todo aquele diagnóstico inicial, né? Porque lembra que eu comentei, o diagnóstico é o nosso mapa, então, a partir desse diagnóstico, a partir dessas informações, a gente vai construir uma análise SWOT, vai debater essa análise SWOT, né? Eu acabei falando de uma forma muito rápida ali, né? Mas tem outras etapas, né, João e Nilson. Mas no ponto final é a análise SWOT com um plano de ação. Muito bem. João Henrique, todo mundo fala de planejamento, né? Acho que ele ainda está num campo um pouco controverso, levando em consideração as diversas especialidades e muitos novos itens e recursos que a gente passou a utilizar durante as campanhas, né? Mas, assim, eu acho que tem um aspecto que eu considero essencial, né, e ponto de fundamento para todo o desenvolvimento de campanha. Pode desenvolver um pouco para a gente, por favor? Sim, olha, eu acho que o Christian disse uma coisa que é muito importante, né? Que existem diversos tipos de planejamento, né? Aqui, nesse momento, nós vamos falar especificamente sobre planejamento estratégico eleitoral. Planejamento estratégico eleitoral, ele também tem diversas camadas, e a gente vai falar a respeito dessas camadas. Tá? Uma delas, já citada pelo Christian, a análise SWOT. Mas o primeiro importante ponto, e o Nilson, na fala dele, ele já trouxe um pouquinho para a gente, é que, às vezes, existe um certo preconceito, um certo desconhecimento. Marcelo Vitorino, numa entrevista para a gente, que está até num recorte nas redes sociais, ele disse que o preconceito é fruto de desconhecimento, em boa parte das vezes, quando o assunto é política. Em relação ao planejamento estratégico eleitoral também. Tem gente que diz que nós vamos perder tempo. Não, você vai ganhar tempo. Tem gente que diz vai desperdiçar o conhecimento daqueles
que não têm a teoria, mas que têm muito conhecimento prático, não muito pelo contrário. O planejamento estratégico, principalmente na análise SWOT e nas entrevistas em profundidade, que também podem ser feitas, o planejamento ele visa explorar essas experiências em vários sentidos. A experiência de alguém que é um líder religioso, a experiência de alguém que é um líder estudantil, a experiência de alguém que vive numa comunidade, a experiência de uma mulher com as suas cargas que ela carrega sempre, a de uma comunidade LGBTQIA+, a de uma pessoa que é preta, enfim, você tem várias experiências, o idoso, né, e a pessoa mais jovem, ambos sofrendo preconceitos, um pela idade mais avançada e o outro, você é novo demais, você não tem experiência. Então, tudo isso, porque o público é diversificado, aparece no planejamento estratégico eleitoral. Então, o que a gente tem que fazer é romper com os preconceitos, entender que o planejamento economiza tempo, e nós já falamos isso aqui no Alcateia Cast também. Tempo, certamente, é um dos ativos mais importantes dentro de uma campanha eleitoral. Se você perde tempo, chega lá no dia da eleição, no caso desse ano, dia 6 de outubro, já era, acabou. Então, você tem que planejar agora uma pré-campanha bem situada, e depois, lá em julho, depois das coligações feitas, no caso de executivo, porque agora você faz um planejamento, se for para vereador, que também é possível fazer o planejamento de vereador, tudo bem, ele tem um partido ou ele tem uma federação que ele faz parte, vai ser aquilo ali. Mas se for prefeito, vai chegar lá em julho, outras forças políticas se somaram ao partido dele. Então, há uma necessidade, inclusive, de fazer um novo planejamento estratégico, pensando nos 2 meses de campanha, né? Pensando naquele período em que você vai chegar no famoso 100 metros rasos, né? É uma corrida de um tiro só, um fôlego só, e ou a coisa está bem azeitada ou não vai dar certo. Muito bem. E o Christian, aproveitando esse aspecto que o João Henrique está colocando como documento que organiza, que reúne os conhecimentos, né? E, de alguma maneira, também racionaliza o tamanho do esforço. Né? Onde mais você vê vantagem na aplicação adequada do planejamento de campanha? Nilson, é simples a resposta, né? Para mim é muito simples a resposta, mas também é bem ampla respondê-la, porque para a gente já é comum isso. Porque se eu quero chegar a algum lugar, se eu quero conquistar o coração daquela fatia do eleitorado, se eu quero conquistar, eu preciso de um planejamento, eu preciso entender o candidato, eu preciso entender o eleitor, e nesse plano vai ter os passos que eu preciso seguir para me conectar com essas pessoas, né? Senão, você acha que está falando com aquele nicho, né? Como o João citou muito bem, todos os nichos, né? Todos os grupos, né? E eu acho que eu estou falando, mas não estou, não vai fazer sentido para aquela pessoa. E o planejamento vai te ajudar a isso, né? Ele vai até ajudar a um ponto muito importante que até jogo aqui para vocês, que às vezes o candidato fala, meu nicho vou colocar aqui só a título de curiosidade, eu sou do nicho da construção civil, eu vou falar com o pessoal da construção civil. Se ele não fizer um bom planejamento junto com uma pesquisa para ver se tem densidade eleitoral, ele até pode ser o candidato da construção civil, mas se vai e faz uma pesquisa e encontra lá que tem 500 pessoas vai ajudar a eleger ele, o planejamento ajuda. E aí no planejamento vai ajudá-lo a ter outros desmembramentos. Ele é da construção civil, mas ele de repente ele pode também pegar o pessoal da engenharia, pode pegar o pessoal de outros nichos porque tem conexão. Só que ele só vai descobrir isso junto com o planejamento, junto com outras etapas também de uma pré-campanha. Né? João e Nilson, o que vocês acham disso?
Bom, Christian, Nilson, eu vou pegar a parada aqui. Ele jogou para nós dois, mas eu vou meter o bedelho no meio. Primeira coisa que o Christian falou, que é extremamente importante. Sou candidato a quê? Isso faz parte do meu planejamento. Ah, sou candidato a vereador. Beleza, então eu posso agir sobre um nicho específico. Mas que votação que eu preciso para ser eleito? Então, eu tenho que fazer um estudo do que foram as eleições anteriores, né? Quais foram os vereadores eleitos na minha cidade, qual o menor número de votos que fez com que alguém entrasse no meu partido? Qual foi o menor número de votos? Eu estou concorrendo com outros vereadores já com mandato dentro do meu partido ou da minha federação? Isso faz parte de quê? De planejamento, de uma leitura, o diagnóstico que é levado para o planejamento. Né? Então, Cristian, você está repleto de razão. Eu sou candidato a prefeito, eu vou falar para a cidade inteira. Eu preciso falar para a cidade inteira. Mas dentro da cidade inteira, existem alguns setores que eu não vou conseguir entrar mesmo que eu queira. Vou perder tempo com eles? Para quê? Então, eu também preciso ter essas análises, esses diagnósticos, essas pesquisas. E eu tenho que ter o planejamento. Eu tenho que ter a opinião de diversas pessoas, inclusive que são desses setores, para dizerem para mim assim, olha, de fato não vale a pena você entrar lá, vai ser um esforço que não vai compensar. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Planejamento é aquela coisa que a gente tem que pensar assim, dando um exemplo do dia a dia. Você sai de casa para ir numa festa de aniversário, tá? Aí você, quando vai voltar para casa, alguém ficou lá, teve um filho seu ou uma filha que não foi. Aí o que você faz? Você, conhecedor daquele espaço, você não acende a luz para entrar em casa. Você corre o risco de topar com uma cadeira ou uma mesa que o seu filho ou sua filha colocou no meio do caminho para poder botar o pé e assistir televisão, porque você não acendeu a luz para ver o que estava no seu caminho. O planejamento é essa luz, tá certo? Que você vai acender em diversas direções para que você possa trilhar um caminho mais tranquilo visando a sua possibilidade de eleição, né? É uma forma organizada e multifacetada de você entender os caminhos que você tem que trilhar para você atingir o seu objetivo maior, que é ser eleito. Então, a síntese seria essa: uma planificação, um passo a passo. Esse passo a passo implica em quê? Implica numa série de ações que precisam ser desenvolvidas, e uma delas é a análise SWOT, que a gente pode falar dela um pouquinho daqui a pouco. Muito bom esse resumo seu, viu, João Henrique? Eu particularmente gosto, inclusive, da perspectiva de usar o planejamento também como uma peça de comunicação para envolver, né, e mobilizar a equipe de campanha. Porque, afinal de contas, se a equipe não souber o que é que existe em perspectiva, quais são os atributos que precisam ser alcançados, quais são as missões que precisam, intermediárias que precisam ser atingidas, né? Dificilmente a gente vai conseguir ter um resultado bacana lá no final do desenvolvimento do trabalho, né? Mas fala aqui. E todo mundo ter a mesma, né? Pegando o gancho no que você falou, todo mundo ter a mesma informação, porque vai se ramificando a campanha depois, né? Vai se criando grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho têm que estar com uma sincronia como um relógio, né? Senão o grupo da mobilização vai falar uma coisa porque ele não sabe qual é a bandeira bem definida do candidato, não sabe a história do candidato para ele brigar, né? Então o plano ajuda. E aí eu vou pegar um parênteses também aí na fala do João, que foi muito interessante, quando ele falou, o planejamento para um prefeito e o planejamento para um vereador. Enquanto o vereador vai falar com o nicho, o prefeito vai falar com todo mundo. Aí eu abro um parênteses aí, né? O falar com todo mundo também não é a falar a mesma coisa para todo mundo, porque no planejamento... Nem ao mesmo tempo. Exatamente, nem ao mesmo tempo, né? Vai ser segmentado. E hoje a tecnologia nos ajuda muito. No planejamento, a gente já vai saber quais são as dores daquele nicho que a gente vai trabalhar, né? E do outro nicho. E o mais importante, né? A gente, né? Eu escuto muito candidato, eu não sei se vocês escutam, eu gostaria do relato de vocês, eu escuto muito candidato que quer falar com todo mundo, né? Diferente do que o João falou, tá? Não estou fazendo um comparativo com a fala do João, né? Mas, eu quero falar com todo mundo. E esquece
que, por exemplo, um vereador precisa falar com 1% da população, né? E o prefeito ele tem que convencer metade mais um, né? Se for que é na grande maioria dos municípios, né? Óbvio que tem que convencer a maioria, mas levando em consideração as campanhas de vereadores, às vezes eles não enxergam uma coisa básica dessa, de que ele tem que conversar com 1% do eleitorado. E ele vai entrar. No caso do vereador, eu acho até que vale a pena destacar, né? Tive a oportunidade de recentemente fazer um breve estudo e reparei que, em função do partido, da agremiação a qual o candidato a vereador participa, muitas vezes ele não precisa sequer desse 1%. Às vezes ele precisa de 0,6%, né? Enquanto que no teto ele pode, às vezes, passar de 2,5%, às vezes 3,5% para conseguir alcançar o mandato numa boa condição, principalmente no caso dos partidos grandes, né? A gente tem um exemplo aí, podia até colocar a foto, do planejamento estratégico que nós fizemos do Pedro Ayrara, candidato a deputado federal. Ali é o momento da análise SWOT, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente faz esse planejamento? A primeira coisa que a gente diz para o candidato, e esse tipo de planejamento ele é ideal ou para candidatos a prefeito ou para aqueles candidatos a vereador de cidades maiores, esse planejamento estratégico com análise SWOT, você pede ao candidato para fazer o seguinte: você vai reunir um grupo que vai ter em torno de 25 pessoas. Essas 25 pessoas, elas têm que ser heterogêneas em gênero, raça, área de atuação, idade, ou seja, numa bairro. Numa série de aspectos. Elas têm que ser heterogêneas, mas elas têm que ser homogêneas em um aspecto. Elas têm que estar fechadas com a sua candidatura. Não pode estar no planejamento estratégico alguém que está em dúvida se vai te apoiar ou não. Não é um momento de ir gente que ainda quer saber se vai gostar daquilo que vai ouvir ou não. Não é para isso, porque ali vão ser discutidas questões estratégicas, como o próprio nome diz, planejamento estratégico eleitoral. Então, é só gente que já está totalmente fechado com você. Dentro desse planejamento, uma coisa fundamental, e que o Nilson tocou nisso, é a parte de relacionamento. Essas 25 pessoas ou mais que vão estar ali, já teve planejamento que a gente fez, por exemplo, na campanha da João Moraes em 2008 para a Prefeitura de Belo Horizonte. Tinha mais de 50 pessoas no planejamento, foi num hotel, porque tinha gente do PT, tinha gente do PCdoB, tinha gente do PSB, tinha gente de vários partidos ali e muitas lideranças. Então, vai depender do tamanho da cidade, de número de eleitores que você tem naquela cidade, esse número de pessoas participando. Mas 25 pessoas é um número bastante razoável. Então, veja bem, as pessoas que estão ali, muitas delas sequer se conhecem. Às vezes você tem uma liderança comunitária de um bairro de periferia que nunca teve acesso ou encontrou aquele médico que vai estar ali participando do planejamento, ou aquela dona de casa que vai estar ali participando do planejamento, porque tem uma influência grande nas mulheres do bairro dela, ou aquele trabalhador de fábrica, tá certo? Então, as pessoas que estão ali, muitas vezes, na maioria das vezes, elas nunca se encontraram, uma ou outra já se conhece, né? Então, isso também é bom, porque cria esse senso comum entre as pessoas que estão ali e elas saem dali completamente engajadas. Nilson disse outra coisa extremamente importante, Christian. Ele disse que ali também é uma peça de comunicação. Mais do que uma peça. Podem ser várias peças, porque muita gente que vai no planejamento tem que ser alvo de gravações de depoimento. Porque são lideranças importantes e, às vezes, difíceis de serem encontradas. Então, vamos aproveitar o planejamento e já gravar esses vídeos nos intervalos de 1 minuto, 1 minuto e meio com aquelas pessoas, esses depoimentos sobre o nosso candidato ou candidata. Vamos aproveitar e fazer isso também. Agora, nesse planejamento, nós discutimos algumas coisas que são essenciais. Nós discutimos, o candidato, candidato ou candidata, tá sempre que eu falar candidato, ou coloquem aí o feminino junto, seus adversários. Nós vamos discutir o apoio do governo do Estado a um candidato a prefeito, o apoio de deputados estaduais, federais ou senador a essa candidatura, ou seja, esses apoios institucionais.
Quem é que eu tenho hoje de vereadores que estão em mandato e que apoiam a minha candidatura a prefeito? Vou falar mais aqui da candidatura a prefeito. Nós vamos ter que discutir o cenário local. Nós vamos ter que fazer levantamento de problemas, da mesma forma que a gente faz numa pesquisa. É uma mini pesquisa quali que está sendo feita ali. Levantar problemas. Existe uma dinâmica que eu gosto muito de desenvolver nos planejamentos, que chama-se Se Eu Fosse Prefeito. Então, cada uma das pessoas ali presentes levanta 5 assuntos, temas, tá? Obras ou sociais, não importa, ações, que se aquela pessoa fosse prefeita, ela desenvolveria. Então, se eu tenho 20 pessoas, eu tenho 100 itens que estão sendo levantados. Desses 100 itens, uns 30 coincidem. Então, eu tenho 70 itens isolados. Desses 70 itens isolados, 10 são de saúde, 5 são de obra, 4 são de educação, outros 5 são de transporte urbano. Enfim, dali desse planejamento, eu saio com uma base até mesmo para plano de governo. Apesar de que existe um segundo planejamento, que ele é feito posteriormente, que é um planejamento por setor. Dependendo do tamanho da cidade, eu tenho que ter um núcleo de saúde, um núcleo de educação, um núcleo de transporte ou de urbanismo, eu tenho que ter um núcleo de meio ambiente, e por aí vai. Eu tenho que ter 4, 5, 6 pessoas que vão estar discutindo pautas específicas, porque são especialistas em segurança, em limpeza urbana, e por aí vai. Então, é um outro foco. Tá? Mas lá no planejamento inicial, a gente já sai dali com muita coisa boa, dita por aquelas pessoas que foram convidadas, estão felizes por serem convidadas, tá certo? Porque se sentem e se engajam violentamente no processo por terem participado daquilo, porque é um encontro que dura no mínimo 8 horas. Ele pode durar 8, 12, 16, até... Eu já fiz planejamento de até 24 horas de duração em 3 dias seguidos. Tá certo? Depende muito do tamanho da cidade, depende muito do tamanho das ações que precisam ser desenvolvidas, não é? E do que a minha candidatura precisa. Então, planejamento estratégico é fundamental. Eu vou discutir o eleitor, perfil do eleitor, as pessoas vão dar suas opiniões e sai de tudo. E aí algumas pessoas dizem, só para eu fechar essa minha fala, algumas pessoas dizem assim, candidato, né, ou candidata, vira para mim e fala assim, mas eu tenho que estar lá, eles vão me avaliar. E se eles falarem mal de mim? Eu falei, você tem que ouvir calar. Você tem que ouvir calada. Ali não é espaço para responder. Ali é espaço para ouvir. E as críticas vão acontecer. Por quê? Porque dentro de um processo normal de planejamento, numa análise SWOT, você vai ver os pontos fortes e os pontos fracos de cada um desses itens que a gente citou aqui agora. Você vai ver as oportunidades e as ameaças. Dessas oportunidades e ameaças, você vai retirar estratégias para conter as ameaças e estratégias para maximizar as oportunidades. E também, depois dessas estratégias, você vai ter que desenvolver ações que as pessoas vão ter que colocar em prática de cada uma dessas estratégias, para que essas estratégias possam, de fato, se transformar em realidade dentro da pré-campanha e da campanha. Essas ações precisam ter pessoas responsáveis, e aí você monta equipes, né? Ou seja, para cada tipo de ação, você tem gente que tem aquela capacidade de desenvolver aquela ação e resolver aquela questão lançada na estratégia. Esse é um resumo do que seria essa análise SWOT, importantíssima para a arrancada de uma campanha eleitoral e, posteriormente, para completar o quadro de uma coligação na hora que começa a campanha, lá em agosto. Esse planejamento tem que ser feito em julho, no caso do planejamento da campanha. E, João, você colocou que ouvir é fundamental, né? Mas mediar toda essa conversa, eu vejo também como fundamental. E você, Nilson? Bom, eu acho que ela é essencial, principalmente quando você tem a oportunidade de justamente fazer a conexão entre os elementos, né? As pessoas que têm a percepção clara, né? Que conseguem atribuir juízo de valor, que conseguem adicionar aspectos que vão impactar diretamente na campanha, porque, afinal de contas, quando a gente pensa no planejamento, ele não é imutável, ele tem que mudar, né? E tem que mudar em função de quê? Em função do cenário que está colocado, em função de novas realidades que até então não eram conhecidas, né? E, principalmente,
focando demais naqueles atributos que vão favorecer o processo de candidatura do mandatário, do futuro mandatário. Tá certo? Olha, eu gostei muito disso que o Nilson falou em resposta ao Christian, a pergunta do Christian extremamente interessante. De fato, é preciso ser ouvido, né? Então, é preciso ter profissionais qualificados para poder agir sobre o planejamento estratégico eleitoral. É fundamental. Então, o planejamento deve ser feito por quem conhece, entende e pode chegar para o candidato ou candidata e dizer assim, eu preciso disso aqui. Não adianta querer colocar 10 pessoas aqui ou 12 pessoas, eu preciso de 25. Você tem condição de fazer isso? Você tem um grupo de 25? Eu preciso que sejam pessoas diversificadas. Eu preciso que todos já estejam fechados com você. Então, quando um profissional ele chega diante do candidato ou da candidata e expõe as necessidades que ele tem para realizar um bom planejamento estratégico eleitoral, a tendência é que o candidato ou a candidata ouçam com atenção isso. Porque você está fazendo o melhor possível para aquela pessoa, para que ela possa atingir o propósito dela, que é ser eleita, né? Então, veja bem, Christian, é fundamental essa questão do ser ouvido, não é? Não só pelo candidato, candidata, mas também por aquelas pessoas que estão ali participando naquele momento. Eu estava comentando com o Christian mais cedo, antes da gente começar a gravar, que às vezes as pessoas entram no planejamento estratégico murchinhas. O que eu estou fazendo aqui? Vou passar 8 horas nesse lugar, longe de casa, vou ter que almoçar aqui mesmo, e etc. e tal. Às vezes são 12, às vezes são 16 horas. Na hora que elas saem, quantas e quantas vezes, ao final do planejamento, as pessoas chegam perto de mim e falam assim, vou te dizer uma coisa, completamente diferente do que eu imaginava. Estou saindo daqui com uma outra visão do que eu posso fazer em relação à minha colaboração para a campanha. Estou saindo daqui animado por saber que eu faço parte disso e que eu me considero hoje importante dentro da estrutura, porque eu fui um entre os 25 que o meu candidato, a minha candidata, fez o convite para estar aqui presente para fazer essa discussão tão importante. E já falei com ele lá, já falei com ela lá, seja um candidato ou uma candidata, né? Que gostei demais de tudo isso que aconteceu. Então, veja, é importante ouvir, né? Quem vai mediar tem que ser um profissional capacitado para ouvir, e é importante ser ouvido. Ou seja, quando a gente fala que precisa de um diagnóstico, quando a gente fala que precisa de um planejamento estratégico eleitoral, quando a gente fala que precisa de um diamante, quando a gente fala que precisa de redes qualificadas, a gente não está com conversinha. Quando a gente fala de eleições de 2024, que são as próximas, a gente está falando muito sério. A Alcateia Política age com todo o profissionalismo para poder trazer o melhor para as pessoas que são candidatos, candidatas e para aqueles que vão auxiliar essa candidatura. Não é isso, Nilson? Não é isso, Christian? É assim que tem que ser, João Henrique. Na verdade, a gente precisa, inclusive, ter uns certos cuidados, né? Porque eu penso e tenho certeza que cada um de vocês, cada um dos profissionais de comunicação e marketing estão voltados para a área de política, acabam se deparando sempre, né, com algumas pessoas, uma pessoa, às vezes até um grupo relativamente importante, né, que quer interferir no processo comunicacional da campanha sem necessariamente ter ou a informação ou mesmo a inclinação e competência para fazer, né? Apenas e tão somente baseado nas suas experiências pessoais, que muitas vezes até são restritas. Nessa perspectiva, é muito importante que a gente consiga, ao mesmo tempo em que interage com esse grupo, mostrando claramente onde é que o aspecto técnico está sendo defendido, né? A defesa efetiva está acontecendo por parte dos esforços planejados. Do outro lado, a gente tem que ajudar esse público também a se engajar de um outro jeito melhor, mais a favor da campanha, mais a favor do candidato. E aí vai até um recado aqui, não para o Nilson, nem para o João, vai para quem está nos assistindo. Isso tudo que nós estamos falando aqui, já estamos aí há quase 30 minutos aí falando, ele é muito mais amplo,
E o que o Nilson falou de ter um profissional qualificado, gabaritado, né, e com experiência, né, é fundamental. E aí eu até faço um convite, né, para vocês, espectadores, entrar lá no blog da Alcateia, porque tanto esses conteúdos que a gente discute aqui, tem muitos outros lá. E não só por nós três, né? Todos os outros integrantes da Alcateia, né? Que nós somos em 8 integrantes. Tem muita coisa, tem muito conteúdo de planejamento, como todos os outros desdobramentos. Então, eu convido, né, blog.alcateiapolitica.com.br para dar uma olhadinha lá. E aí, pegando um gancho, né, e caminhando aí, acho que para a nossa discussão final, se alguém está procurando qualificação, João, tem algum lugar que ele pode procurar? Tem, a Alcateia Política. Vem com a gente, nós cuidamos do seu projeto. Não é isso, Nilson? Aliás, tem até um pouco mais, né? Tem também o curso de pós-graduação em marketing político eleitoral, coordenado por você e do qual o Christian e eu também vamos participar junto com outros colegas, não é? É isso mesmo, vocês são professores desse curso. Eu criei esse curso junto com o Odilon Araújo Gonçalves, que é parceiro nosso da Alcateia, também com muita experiência em campanhas políticas e também em marketing governamental, mas esse curso é específico na PUC Minas, um curso totalmente EAD, específico para marketing político eleitoral. E o Christian está lá, né, Christian? Tô lá e eu fiquei muito contente com o time de peso, né? É muita experiência, né? O que se vê muito em cursos de pós-graduação, muitos professores, às vezes muito focado na teoria, nesse time nós temos muita prática, né, João? Muita prática, muita gente boa ali, nos 11 profissionais que ministram as 15 disciplinas desse pós-graduação, repito, totalmente EAD, né, da PUC Minas, que as inscrições estão abertas e nós aguardamos por vocês. E daqui a pouco nós temos o quadro Marqueteiro Não. Enquanto isso, a gente encerra por aqui o nosso papo de hoje no Eleições 2024. Até daqui a pouco. Até já. Alcateia Cast. De volta aqui no Alcateia Cast, depois desse quadro bacana do Eleições 2024, que eu, Nilson Rashizumi e Christian Jals fizemos aqui. Agora, nós vamos entrar no quadro Marqueteiro Não. E quem é que vem aí como convidado nosso, Nilson? Ô, João Henrique, hoje quem a gente recebe aqui é o Doni Vieira, um publicitário especialista em marketing político e comunicação governamental. Ele saiu de São Paulo já há bastante tempo, foi para um desafio no Paraná e desde então vem desenvolvendo a sua belíssima trajetória, né? Beleza, então solta a vinheta aí. Marqueteiro Não. Marqueteiro Não. E o Doni Vieira já está aqui com a gente no quadro Marqueteiro Não. Como é que vai, Doni? Tudo bem? Salve, João. Tudo bom? Tudo jóia, Nilson? Olá, Doni. Seja bem-vindo. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer muito pela sua disposição, pelo seu tempo, né? E, de verdade, quero te convidar para falar um pouquinho da sua trajetória. Se apresenta aqui para a nossa audiência, por favor. Legal. Não, eu que agradeço vocês o convite. Enfim, sempre é bom falar um pouquinho da gente, né, para os outros. Numa conversa anterior com o Nilson aí, a gente comenta-se que muitas vezes tem um perfil low profile que a gente acaba não fazendo propaganda da gente mesmo, e eu acho isso legal. Nossa, né, como diz o quadro aí, marqueteiro não, é um pouco disso aí, né, de tentar evitar essa autopropaganda para que o trabalho chegue na frente, enfim. Conversando um pouquinho, pegando um pouquinho da ponta do João, eu fiz esse caminho inverso, né, vim de São Paulo já, acho que em 91 para cá, para Curitiba especificamente, capital do Paraná. Então já num tempo bastante anterior, nós estamos falando aí, sei lá, de 30 anos atrás praticamente, né? Então eu comecei minha carreira aí ainda como redator, passei pela DPZ, na parte de mídia, check-in de mídia, então era uma parte inicial ali, fiquei uns 3 anos com o pessoal aí, muito legal. Aí vou ser redator e comecei a trabalhar em agências menores aí com o Ricardo Castanhari na CCZ, que era um cara, CCM. Cara muito legal, foi uma mega escola, redator também das antigas, da Artplan, e aprendi alguma coisa com ele. E de lá recebi, na época, ainda um convite para vir para cá, trabalhar numa agência de então, e vim, e acabei ficando, e
E achei legal, né, fazer o caminho inverso aí, né? Eu estava na capital da publicidade brasileira, que ainda é, e Curitiba até então é um mercado paralelo, que tem bons players aqui, boas agências, mas é um caminho diferente. E nesse meio tempo, acabei passando por algumas agências aqui em Curitiba e acabei chegando na agência onde eu estou hoje, né, que é a Trade Marketing. Já estou aqui há 20 anos, então isso é um pouco também do meu perfil como profissional. Eu gosto de contar história, de fazer história. Então, não sou aquele cara que fica pulando de... Nada contra quem faz isso, eu acho que também é um outro perfil, mas não é o perfil que eu tenho. Então, eu gosto de chegar de mansinho, ir trabalhando e tal, e aos poucos a coisa vai acontecendo. E a Trade é uma agência que, desde então, eu vim aqui para começar a ajudar eles na parte do marketing político, era novidade para mim também. Então, já comecei ajudando na campanha do Roberto Requião, governador. Então, nas 2 vezes que ele foi, então, eu participei aqui com o pessoal, fazendo aí uma pequena contribuição, e as coisas foram evoluindo, né? Então, a agência, por um tempo, atendeu... Por um tempo, não, acho que quase 8 anos, 6 anos, talvez, atendeu o governo do Roberto Requião aqui, e com isso, paralelamente, também estava explicando para o Nilson, que a experiência não só do certame eleitoral, né, do embate, da campanha política, acabou migrando também, sendo complementada pelo dia a dia de atender as contas políticas, que é muito legal. E a gente sente também, no geral do mercado, hoje menos, um certo preconceito por agências que optaram, talvez por serem, entre aspas, né, chapa branca aí, por atender ou se especializar em atender contas públicas, como prefeituras, conselhos, bancos estatais, governamentais, etc. e tal. Então, a Trade, por acaso, e não por acaso também acabei me especializando nessa área, acabou trabalhando bastante, né, criando também a sua história própria como empresa na área governamental, além da área privada, que é uma agência que atende vários bons clientes privados, mas tem um núcleo aí, do qual eu faço parte, que é focado em contas governamentais. A questão que me chamou muita atenção, eu acho que valia a pena a gente trazer essa visão. Você me disse que não tem uma interdependência necessária entre atender determinada candidatura e, eventualmente, conseguir conquistar, através de licitação, uma conta de governo, né? Isso. Fala um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que é um aspecto bem importante e me chamou demais a atenção. Aquela conversa que a gente está tendo é um pouco do que eu entendo como maturidade do mercado, né? E também que traz esse respeito para nós, que somos estrategistas políticos e tal, das pessoas e do mercado como um todo entender que o fato de você atender uma conta pública, muitas vezes, se não quase sempre, é um trabalho muito complicado. Todo o processo licitatório, todo o processo técnico de habilitação, as empresas para poderem estar aptas, né, a concorrer, seja em qualquer licitação pública, hoje mais do que nunca, mas já veio assim desde sempre, tem que estar tudo em dia, com documentação, enfim, né, vários processos que eu também não sou expert na área, mas para estar apto, a empresa, para começo, tem que estar ok nessa área. E além, claro, da expertise de poder atender, seja uma prefeitura menor, uma prefeitura maior. Então, com o tempo, a Trade entendeu isso, até por conta da participação contínua, praticamente a cada 2 anos, a gente brinca aqui, a gente vai para a luta, né? As pessoas aqui que participam desse núcleo político, ou muitas vezes encampam um projeto só, como foi na época do Requião, como foi na época do Ricardo Barros, senador, em 2010, se não me engano, ou como Marcelo Bellinati, prefeito lá de Londrina. Eu mesmo já fiz algumas campanhas aí, mas aí a gente acaba se dividindo, você vai para lá, você vai para cá e tal. Aí em São Paulo, fiz algumas campanhas em Osasco, Jandira, Carapicuíba, Sorocaba, enfim. Mas aí foram vertentes da campanha, da equipe aqui, que foram, né, ampliando na época de campanha, mas que não necessariamente, que eu comentei com o Nilson, isso gerou, vamos dizer, uma conta. Eu fiz a campanha, sei lá, de Sorocaba, ganhando ou não, nós não atendemos ali, né? Então, assim, uma coisa é você participar e fazer um bom trabalho, ser remunerado por isso dentro de uma campanha política,
que é aquele período de crise de 3, 4, 5, 6 meses, com a pré-campanha até mais um pouco. Isso é uma coisa que é muito legal, que eu gosto bastante, e que tem todo um mecanismo aí que vocês sabem mais do que eu. Agora, outra coisa é participar desse atendimento do dia a dia das necessidades de comunicação aí de um ente governamental, seja prefeitura, conselho e tal. E aí, além do processo de habilitação técnica que eu comentei, tem que ter o know-how, tem que saber fazer, tem que entender, tem que tentar tirar um pouco essa coisa de campanha política dentro do governo. Hoje em dia, com a internet também, né, a narrativa trouxe mais próximo, né, da comunicação governamental, que era uma coisa antes, né, só de estamos aqui e tal. Hoje possibilitou com as redes sociais essa unificação. Haja visto aí o post do governo Lula aí para o caso do Carlos Bolsonaro recentemente, acho que foi segunda-feira, né? O pessoal tenta se aproximar aí do público. Essa mídia lá da saúde, do toque, deu o que falar ontem, né? Enfim, mas o meme também ele vale na política, né? Então é só saber usar. Se usou e deu esse bochicho todo, é porque de alguma maneira teve acerto ali, né? Enfim, mas Doni, você estava falando do governamental, né? É uma área em que eu me especializei, inclusive na consultoria para editais de licitação, porque depois que houve todo aquele caso do Marcos Valério, a Minas Gerais, para falar, minha Minas Gerais encrencando os trem, né? Mas, enfim, depois daquilo veio uma legislação específica, a 12232, que complementou a lei de licitações, especificamente na área de publicidade, né? E agora mudou também, a lei de licitações 866 caiu e entrou uma outra no lugar dela, nova lei de licitações. Então, na publicidade, você acaba tendo que seguir duas. E o que mais pesa, cara, eu queria que você falasse um pouco com isso, depois a gente volta para o eleitoral, o que mais pesa no governamental é que o político, seja ele o secretário ou o prefeito, ele tem a mania de querer aparecer e não pode, existe o princípio da impessoalidade. Isso é muito complicado, não é, Doni? Muito. E a gente aqui, para vocês terem uma ideia, a Trade hoje é bastante respeitada aqui, virou uma referência aqui dentro do mercado paranaense, por tudo isso que eu comentei. E atualmente, para vocês terem uma ideia, a gente está em torno aí de umas 47 contas já licitadas na casa. Então, quase todos os meses aqui a gente participa aí de um certame ou outro. Além de Curitiba, a agência tem filial física lá em Londrina. Então, na lógica do Beto, né, e é uma lógica ok, essas sedes físicas acabam atendendo regiões mais próximas, né? Então, a gente vai ampliando aí o círculo. Mas, como você falou, é complicado. Essa ideia da impessoalidade, muitas vezes a gente acaba atendendo prefeituras menores, que vêm aí de um contexto diferente, né, até de desconhecimento mesmo da legislação, e o cara fica brabo, seja um secretário, seja um prefeito. Não, minha agência anterior fazia isso, como que não pode? Vocês estão errados. E isso também vem ao encontro do que eu comentei. Esse tempo todo, esses 20 anos aí, eu presenciei isso, que hoje, graças a essas leis e também muito por conta de tudo ser meio hoje judicializado e dar algum tipo de problema, você citou o Marcos Valério, é o único cara do mensalão que está preso aí. Então, você vê o tamanho da encrenca. Para nós aí que trabalhamos, né, na comunicação, cara, você tem que fazer a coisa o mais correto possível, e aí não adianta dizer que você desconhece a lei, porque você está parceiro ali do governo no contrato, então você tem responsabilidade, e essa responsabilidade aqui, a gente tem toda uma equipe técnica que orienta, advogados, inclusive, que fala, olha, prefeito, olha, secretário, você não pode fazer, não é porque a gente não quer, é porque a lei não permite, está aqui. Você não pode botar tua cara ali hoje não tem mais nem jornal, né? Mas enfim, mesmo nas redes sociais, já é um risco ali dentro das próprias contas da prefeitura, que a gente orienta, você quer fazer um trabalho pessoal, faça na tua rede, né? Faça um trabalho paralelo, e aí, paralelamente, vá se construindo uma narrativa que tem que estar de acordo com a narrativa que é publicada ali nas redes sociais oficiais, né? Que tem
esse intuito maior de prestação de conta, de fazer saber e tal. Então, dá para fazer coisa legal. E aí eu até queria entrar, Nilson e João, num papo aqui que eu acho que, na minha carreira, vamos dizer assim, é aquela batalha do Don Quixote, assim, né? Que vai correndo atrás de uma coisa. Mas eu acredito nisso. Pela minha formação de redator, eu sempre acreditei na ideia, que virou hoje narrativa, virou conteúdo, storytelling. Então, eu comecei isso antes, né? Não existia nada disso e a gente já fazia isso. Claro, técnica ajuda, é bacana, é legal, mas na política, uma coisa que sempre me incomodou foi aquela coisa assim, de anos atrás, hoje a gente vê ainda, mas menos, põe uma marquinha, põe um títulozinho ali, né? Sei lá, vamos citar aí o Afif e Domingos lá, juntos chegaremos lá, fazia uma laboria. Então, isso era uma tônica no marketing político que o marqueteiro, vamos dizer assim, era o cara lá que simplesmente botava ali um santinho, botava uma frase embaixo, estourava o número do candidato e tá tudo certo. Né? E aí é panfletar, jogar papel na rua, fazer jornalzinho, vencer pelo cansaço, fazer boca de urna, que era muito legal, eu fiz muita boca de urna em São Paulo, quando permitia, né? Era permitido, você sentia essa coisa do calor, tem coisas que não aconteceram mais, a gente sente falta. Mas, enfim, isso tudo foi sendo substituído, né, por uma coisa, não, bicho, você tem que dizer a que você... qual que é a tua ideia, né? Qual que é a tua plataforma? Mas conta isso de uma forma que convença as pessoas ou que seja interessante. Vitorino fala muito disso, e outros, né, estrategistas, mas eu acho que eu venho da escola assim, dos baianos, que eu acho fantástico. Duda Mendonça, ele criou ali a campanha do Lula, peças fantásticas, que antes mesmo de serem taxados aí como narrativa, storytelling, blá, 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 o cara já pegava, a gente precisa falar com as pessoas, a gente precisa dizer o que elas querem escutar, no momento que ela quer, e com a tecnologia só melhorou. Só que eu vejo muito hoje, vamos dizer assim, a gente tem tecnologia hoje, se quiser você fala com o Obama, tá? Mas daí você está na frente do Obama via digital e você vai falar o que para ele? Aí as pessoas se perdem um pouco. Então, eu, como criativo, eu defendo muito essa coisa. Ok, a parte tecnológica, a parte do mundo digital facilitou muito, possibilitou muitas coisas, mas eu acho que ainda muitas campanhas políticas de hoje ainda continuam nessa formulazinha do juntos chegaremos lá, vamos juntos. Então, acho que dá para trabalhar, pelo menos nas campanhas que eu participo. Eu gosto muito de atuar também que é o que eu faço aqui no dia a dia da agência, como diretor de criação para campanha específica. Às vezes eu prefiro trabalhar ao lado de um estrategista, dando esse apoio de conteúdo criativo e deixar o estrategista para fazer articulação política, dependendo do tamanho da campanha, né? Porque daí as coisas funcionam muito. Tive boas experiências com alguns estrategistas e quando eu assumi especificamente a parte da direção de criação para campanhas maiores, e as coisas aconteceram. Então, tinha essa junção desses dois mundos, tecnologia com ideia, né? Criatividade ou narrativa, como a gente queira chamar. Doni, você acabou de falar de algumas coisas que você vê se repetindo e que, eventualmente, parecem não fazer muito sentido, né? Como é o caso dos mecanismos, dos gestos e de alguns sinais que, eventualmente, venham ser incorporados no conjunto de identidade de uma determinada campanha, né? Você tem um caminho alternativo? Você considera que como é que é o uso disso? Tem que ser indiscriminado, caso a caso? Como é que funciona na sua maneira de entender? Quando eu sou convidado para participar de uma campanha, eu acho que isso é padrão, né, para todos nós. O básico inicial é entender o cenário. Pesquisa qualitativa é essencial, mergulhar, conhecer bem o candidato. Muitas vezes isso é um complicador, porque às vezes o candidato não é nem um cara, não é nem de uma prefeitura importante ou de um cargo importante, às vezes pode ser até um vereador, mas o cara já se considera um astro, então ele não quer essa conexão direta. Então aí eu falo, bicho, não vai dar certo, não. Até porque, assim, na humildade aqui, a gente já conversa com todo mundo, né? Todos os prefeitos, governadores, deputados, senador.
Então, assim, eu tive a possibilidade, a felicidade de trabalhar com algumas pessoas, para algumas pessoas muito legais, outras nem tanto, mas faz parte da nossa profissão. Então, a partir desse contato, desse entendimento do cenário, ok, não tem problema mandar se o Afif quiser ser candidato de novo e quiser resgatar isso aí, ele vai ter uma parcela de de eleitores aí de São Paulo, principalmente, que vai lembrar disso aí. Com certeza. Mas os novos não vão nem saber o que esse cara está fazendo aí, né? E por que juntos a gente vai chegar lá? Me diz aí, né, como diz o Tim Maia, me dá um motivo para juntos a gente chegar lá. E aí é o trabalho, né? Aí é a diferenciação, é a criatividade que eu gosto de colocar em prática. Então, eu posso citar zilhões de campanhas aí, de pequenas ou grandes, não tão zilhões, né? Desculpa, mas assim, algumas campanhas que eu participei, que eu tenho por fórmula, assim, eu sou muito simplista, né? Simplificador de problema, às vezes até um problema, né? Eu tento deixar a coisa mais simples possível, e aí com isso, às vezes, acaba comendo alguma coisa, por isso que é sempre bom trabalhar com mais gente. Jaime Lerner, aqui, que foi um governador muito bem lembrado e tal, numa época que não se falava de storytelling, de narrativa, blá, 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 ele até hoje, se você perguntar para quem trabalhou com ele, para quem conheceu, ou, enfim, ou viveu aqui, o Jaime Lerner é sinônimo de industrialização do Paraná. Ponto. Né? Jaime Lerner trouxe as montadoras para cá, em algum momento se tornou, acho que o segundo polo automobilístico, ganhando de outras cidades além de São Paulo e tal. Então, o Jaime Lerner foi o cara que industrializou, entre aspas, aí, eu trouxe a indústria automobilística aqui para Curitiba. E assim vale para outros, se a gente for pensar aí, né? Então, acho que para simplificar para o eleitor, ele tem que olhar para aquele sujeito e falar, bom, esse cara significa 2 pontinhos, tal coisa. E aí é a história que você vai contar. Mas tem que ser uma história boa a ponto de simplificar mesmo. Teve um candidato que eu atendi aqui no interior do Paraná, uma campanha de estadual, um cara bacana, um empresário local muito bem sucedido, um cara com visão, enfim, né, um trabalho social importante na cidade dele. E aí, nessas conversas, pesquisas e tal, foi uma campanha de um tempo atrás, acho que foi 18 que eu fiz para ele. Eu falei, você, pelo tudo que eu te conheço, pelo tudo que eu conheço aqui, você vai ser o cara do respeito. As pessoas vão olhar para você e vão entender que você representa o respeito. E aí você começa a desfiar esse fio. Né? Por quê? Porque sem respeito, você não fala com a tua esposa no dia seguinte, você não faz política, você não trata uma pessoa, você não faz um plano de governo decente, você não trabalha com ética. Então, o respeito é a base de tudo para qualquer coisa. E o cara, pela história pessoal dele e pela história que ele tinha na comunidade, ou tem na comunidade, colava com isso. Não era um cara baladeiro, não era um cara maluco, ou um cara... Era um cara que já tem, né, uma meia-idade, então a figura dele já emanava isso, as ações que ele tinha feito, mesmo sem ser político, já dizia isso, e aí só foi trabalhar isso, e eu digo, olha, aonde você for, o teu discurso tem que estar dizendo isso. Olha, sem respeito a gente não sai de casa, né? A gente não dá bom dia para o porteiro, né? A gente não consegue tratar um garçom corretamente. E as pessoas vão se identificar com isso. É uma linha, planejamento é a coisa, né? É uma escolha. Talvez não seja a única, talvez não seja a mais certa, mas é uma escolha, né? E foi muito bem sucedido. No final ali, infelizmente ele não foi eleito, mas muito pouco, assim, ele foi muito bem votado, mas daí foi uma configuração de partido, ele, até por ter sido a primeira vez que ele concorreu, acabou tendo competidores muito próximos ali que dividiram o voto com ele, mas ficou, né? Ficou e ele está aí de novo, possivelmente vai concorrer esse ano lá na cidade dele, e eu acho que se ele... que a gente acabou perdendo um pouco o contato, né? Mas se ele conseguisse, né, trabalhar isso desde então, as pessoas já iam olhar para o cara e falar, não, esse aí é o cara do respeito, esse cara é um respeitador, é um cara que tem respeito pela política, não é um aventureiro, respeito pelo dinheiro público, enfim. Tem uma coisa, Dona, desculpa te interromper, mas acho que é importante isso aí que você falou, e para a gente poder continuar dentro dessa linha, tem uma coisa fundamental em política, e que os políticos precisam entender isso, ou quem quer entrar na política precisa entender isso, é que é preciso ter projeto. Ou seja, política não é uma eleição. O sujeito que entra na política, ele tem que entender que ele está entrando naquilo ali como projeto. E, ao que parece, esse candidato
que foi candidato a deputado estadual, ele estabeleceu uma linha e ele tem um projeto, tanto que agora provavelmente vai ser candidato a prefeito no município dele, né? Então, eu considero que isso é essencial do ponto de vista da política. Normalmente, você esbarra mais com candidatos que têm projetos ou com candidatos que vão na vaidade e, opa, vou disputar essa, se eu não ganhar, o mundo acaba. Tem as duas coisas, né? Normalmente, assim, graças a Deus, assim, por esse tempo de mercado aí, as pessoas que nos procuram já escutam mais, né? Tirando esse fato novo da polarização, porque daí não tem como, né? Tanto extremo esquerda, extremo direita, não tem estrategista, marqueteiro que vai dizer para o cara o que ele vai fazer, né? Se ele tiver polarizado mesmo no extremo, ele vai só querer ser polêmico. Mas a boa notícia é que entre um lado, deixa eu ver aqui, entre um lado e o outro lado, tem todo um meio que é a maior parte das pessoas que estão aí, né? E seja centro-esquerda, centro-direita e tal. Então, hoje, as pessoas com quem a gente tem falado ou tem conversado bastante são pessoas que escutam mais. Então, a gente já acaba não tendo tanto esse problema. Óbvio que sempre tem, cada pessoa é uma pessoa, um político é quase um artista, vaidoso, essas coisas todas. Então, mas até por não ser assim, eu brinquei com o Nilson aqui, e vou falar aqui, mas enfim, mas é uma piada, né? Existem os encantadores de burros pelo mundo afora, não só o Brasil, que são os caras que encantam, que têm o poder da lábia, e aí o cara vai contando uma historinha ali, às vezes o cara nem entrega, mas tem um poder de convencimento, de encantar ali o sujeito, que o cara cai, né? E às vezes não entrega, enfim. Eu não consigo fazer isso, infelizmente. Não que eu queira ser um encantador de burro, mas talvez eu gostaria de ter um pouquinho mais esse talento que alguns têm, né, de vender melhor o peixe e tal. Por quê? Porque ajuda, né, a convencer as pessoas dentro daquele propósito que você fala assim, cara, eu acredito que o melhor para você seja isso, né? Então, a vaidade é uma coisa que, vez ou outra, a gente topa, mas o que acho que é mais complicador hoje, assim, mais complicado, desculpa, é quando você atende candidatos que já estão num padrão ali de política já consolidado, isso, a pergunta. E aí, assim, é aquela coisa, você não vai ensinar para o dono da padaria de São Paulo aí, que tem 60 anos, como vende pão. Ok, você não vai ensinar, mas talvez não, muito provavelmente você vai poder, né, ajudar ele com novas técnicas, enfim. Então, aí eu acho que é o problema maior hoje que a gente enfrenta, né? Muitas vezes a gente pega aí candidatos que já estão consolidados, são figuras aí conhecidas do mercado local, nacional até, e aí você tem que ter um certo cuidado, às vezes, né, de tentar fazer com que a tua ideia realmente o cara compre, né? E a equipe toda, enfim. E às vezes não é nem por mal, nem por vaidade, mas às vezes por, né, enfim, né, o cara escuta tanta coisa, e campanha política a gente sempre brinca, né? É bom, é ruim quando vai ruim, e é ruim quando vai bem, né? Principalmente em segundo turno, né? Quando vai, geralmente, primeiro turno, e já aconteceu várias, vocês devem ter várias histórias boas a esse respeito. Primeiro turno, geralmente, né, já aconteceu comigo várias vezes. Você está com aquela campanha mais humilde, tete a tete, equipe pequena, e aí você tá lá e tal, e faz um bom trabalho, e o cara vai para o segundo turno. Aí no segundo turno, meu amigo, aí chega Duda Mendonça, João Santana e tal, e todo mundo tem uma melhor ideia, porque daí o cara virou, opa, né? E aí também é um problema, né? Porque você fala, porra, não que a tua ideia seja a única boa, né? Mas faz parte. Então, essas vaidades aí no nosso dia a dia, eu acho que, enfim, né? A gente vai aprendendo com elas também. Muito bem. Donato, estamos caminhando aqui para quase 30 minutos de conversa, né? Eu queria que você me dissesse um pouco da sua perspectiva. Campanha boa é campanha como? Poxa, campanha boa é campanha quando, mais ou menos isso, quando você consegue ser escutado, quando você consegue reunir uma equipe que você confia, e aí pode ser pequena, eu particularmente gosto de trabalhar com poucos e bons,
né? Então eu vou, se você me chamar e vamos para o Vietnã fazer campanha, eu vou se eu tiver 2, 3 pessoas do meu lado que eu confie, um bom diretor de arte, um bom editor, um bom cara de rede social. E aí eu sempre trabalhei com equipe, né? Nessa formatação de me incorporar a equipes e aí fazer acontecer. Então não tem essa vaidade, se não for o cara, não faço. Então uma campanha boa, Nilson, é isso, né? É onde você tem essa possibilidade mínima de conseguir expor as tuas ideias, ser respeitado, né? Manter esse curso e trazer gente minimamente boa do teu lado para que as coisas aconteçam, porque senão vira tudo continho no papel é lindo, né? No papel todo mundo está eleito ali, né? Então é difícil, e a gente sabe que no dia a dia da campanha política as coisas vão acontecendo, vão mudando, todo o cenário e tal, mas eu acho que assim, minha perspectiva para esse ano, infelizmente, assim, muito tem se falado de pré-campanha, a gente participou na imersão ali com o Vitorino sobre isso, mas não é uma realidade, talvez seja uma realidade mais próxima de algum ou outro estrategista, mas o que a gente vê, assim, há uma intenção de todos os candidatos, até quem não vai se lançar ali na frente, em começar a fazer uma pré-campanha o quanto antes possível. Só que a coisa esbarra na hora que fala, pô, beleza, estamos juntos, custa tanto, né? Eu preciso ter uma equipe, né? Aí, não, veja bem, tal, vamos. Então, infelizmente, tá ainda, né, nesse momento de pré-campanha, eu ainda vejo assim que é difícil você conseguir fazer uma boa pré-campanha dentro de tudo aquilo que a gente já aprendeu e ouve e reaprende, porque você não consegue ter uma equipe mínima, né, ou uma remuneração que poxa, custa dinheiro, né? A gente, né, não estamos ali por esporte. Às vezes você gosta do cara, mas a gente sabe que até lá o cara pode desistir de ser pré-candidato, enfim. E a gente sabe que as coisas vão começar a acontecer, infelizmente, em junho, julho. Então, a minha perspectiva era que, com o tempo, as pessoas fossem entendendo, os pré-candidatos fossem entendendo que, consiga formas de, né, financiar a sua pré-campanha para que o trabalho lá até na frente tem uma economia até de recursos, né? Sejam eles quais forem. Claro. Isso, Doni, com certeza, né? O que a gente percebe é que as pessoas que querem ser candidatos, principalmente aqueles de primeira viagem, eles não se preparam do ponto de vista financeiro para essa candidatura. E, às vezes, nem se preparam também do ponto de vista da sua vida pessoal. Quer dizer, o primeiro preparo que o cara tem que ter é o preparo psicológico, porque ele vai começar a ser assediado, a família vai cobrar, ele vai ter menos presença dentro de casa, vai precisar estar mais em contato com as pessoas, com os grupos, né? E isso aí as pessoas não se preparam. No financeiro, então, a coisa é drástica mesmo. Às vezes até a pessoa tem o recurso, mas ela quer que o partido pague. E o partido não vai fazer isso, né? O partido vai esperar lá o fundo eleitoral, e hoje nós estamos publicando no blog da Alcateia, escrevi um artigo sobre isso, sobre o fundão, então hoje já deve estar publicado lá, que o fundão também vai deixar 90% dos candidatos, principalmente vereadores, de pires na mão e sem receber coisíssima nenhuma, e de prefeitos também. Quer dizer, sai lá do TSE, já saiu a definição do dinheiro para o partido, aí o Diretório Nacional recebe. Quem tem mais peso nos diretórios estaduais leva mais grana, e em relação aos diretórios estaduais, os candidatos dos municípios que têm mais peso também vão fazer pressão e vão levar a maior parte da grana. E, no final das contas, a maioria vai ficar chupando o dedo. Ô, Doni, bom demais esse papo com você, cara. Gostei muito, passou muito rápido aí, ó. Né, Nilson? Rápido demais, rapaz. Tem que convidar ele de novo para vir aqui e a gente poder continuar essa conversa mais lá na frente. Que legal, cara, que bom. Então, assim, eu agradeço aí o convite. E esse papo pode não ter fim, inclusive, né? Se a gente começa. Isso porque eu não escutei os cases de vocês, e aí, em bom momento que eu estiver por São Paulo aí, eu quero muito conhecer e tal, porque acho que tudo tem nessa sinergia, e quanto mais pessoas boas, estrategistas aí de carreira, com ideias boas e legais, para deixar esse mercado nosso cada vez mais profissional, a gente só tem a ganhar como um todo, e principalmente os candidatos que são os clientes nossos, né?
E está convidado a vir em Minas também, né, Nilson? Não é só São Paulo, não. Nilson tá desculpa, esqueci, você está em Minas, mas né? aqui em Minas é o seguinte, para vir aqui, tem que comer queijinho, tem que comer pão de queijo e tem que tomar cafezinho. Se não fizer essas 3 coisas, tá na água, viu? Ó, meu pai é mineiro de Belo Horizonte, minha filha mora aí, em Belo Horizonte também. Então, até escutando, ela me escutando aí, você escutar, eu falei, filha, eu vou te visitar aí, aproveita e dá um abraço no João. É ótimo, que coisa boa. Bom demais, Doni. Nilson. Um abraço para você, Doni. Obrigado pela audiência, obrigado pelo tempo. Né? Foi uma satisfação e já fica, conforme o João já falou aqui, eu reitero o convite para você voltar em breve, né? Para a gente ter a possibilidade, inclusive, de trazer outros elementos para falar de comunicação. Muito obrigado. Um grande abraço. Da Alcateia aí. Um abraço para vocês. Sucesso, viu, Doni, nesse ano de 2024. Um sucesso para nós todos. Um abraço. Até mais. Nós vamos para o coro agora, né? Vamos lá? Vamos encerrar o nosso... rapaz, eu estava esquecendo. Ô, Nilson, eu estou ficando desmemoriado, viu, rapaz? Ainda bem que você está aí para poder me lembrar. Vamos lá no 3, 2, 1, falar o nosso marqueteiro, não? Vamos lá, vou fazer a contagem aqui, hein? 3, 2, 1. Marqueteiro, não! Valeu, Doni. Obrigado. Abraço, Doni. Alcateia Cast. E estamos acabando mais um Alcateia Cast. Passou rápido, né? Pois é, muita coisa boa passou pela nossa tela hoje. Primeiro, o Eleições 2024, em que eu, o Nilson Rachizumi e o Christian Jauch batemos um papo sobre planejamento estratégico eleitoral. Mas teve mais coisa boa, não é isso, Nilson? Teve. A gente recebeu aqui o Doni Vieira, né, um publicitário paulista que fez a sua carreira no Paraná e está lá há mais de 30 anos atendendo entes políticos e também contas governamentais. Além das campanhas políticas. Doni bateu um papo muito bacana com a gente e você pode assistir ao Alcateia Cast, não só a este programa, mas aos outros que estão lá no YouTube da Ligue TV e também no YouTube da Alcateia Política. Você pode assistir esses programas que vão ao ar ao vivo aos domingos, às 19 horas, mas que ficam depois lá para que você possa assistir. Obrigado pela audiência, Nilson. Um abraço para você. Obrigado, João Henrique. Obrigado você pela sua audiência. Um abraço e até semana que vem.